Alô pessoal, esse vídeo tem como objetivo dar um exemplo de um limite na forma indeterminada, ou seja, na forma 0 sobre 0. Então nós vamos agora buscar levantar a indeterminação desse limite. Esse limite é composto de uma função, essa função é uma função racional, ou seja, entende-se por função racional aquela que apresenta uma razão onde o numerador é um polinômio e o denominador também. Então, ao substituir o x igual a 1, o que é que nós vamos obter? Presta atenção. 1 ao oitavo a 1, mais 1 à quarta a 1, menos 1 ao cubo 1, mais 1 ao quadrado 1 vezes 8, 8, menos 9, que é o termo independente. No denominador, 1 elevado a 7, 1, mais 1 ao quadrado 1 vezes 8, 8, menos 9. Somando aqui a parte positiva, nós temos 1 mais 1, 2, mais 8, 10, e a parte negativa, 9 mais 1, 10. A parte positiva aqui eu tenho 9 menos 9, ou seja, 0 sobre 0. Ou seja, está na forma indeterminada. Precisamos agora identificar, o fator que está anulando esse polinômio. Obviamente é o fator x menos 1. Então, tanto no numerador quanto no denominador tem um fator x menos 1. Claro, nós podemos garantir isso. Caso contrário, não ia zerar. Zerou porque o fator x menos 1, quando você substitui 1, fica o menos 1, 0. Então, este polinômio tem um fator x menos 1 vezes um restante aí que é um quociente de uma divisão. A mesma coisa vai acontecer no denominador. Aí tem esse x elevado a 7 mais 8x² menos 9, tem um fator x menos 1 e um quociente. Tá? Então nós precisamos obter esse fator x menos 1. Então eu não vou fatorar esse polinômio. Presta atenção, é um polinômio de grau 8. Aqui de grau 7. Não tem a necessidade de você fatorar. Precisa fatorar apenas para você obter o x menos 1. Para isso nós podemos obter por divisão de polinômio, aquela divisão tradicional. Ou seja, eu boto aqui o polinômio p de x, vamos supor, digamos que esse polinômio aqui chama p de x. Aqui eu vou dividir por x menos 1, que é um fator. Aí eu vou obter um quociente em x e aqui um resto em x. Obviamente esse resto vai ser igual a 0, porque esse camarada aqui é fator do polinômio x elevado a 8, etc. E também o x elevado a 7, etc. Podemos fazer assim, de forma tradicional, ou então utilizar o processo prático de Brillouin-Ruffini, ou seja, um dispositivo, que consiste no seguinte, é bem simples. Nós vamos fazer essa casinha aqui, onde aqui nós vamos colocar os coeficientes de cada polinômio. Então eu vou fazer para o numerador em separado e o denominador uma outra continha. Então foca, apenas o numerador. Aqui eu vou preencher com os coeficientes, de cada parcela, de cada termo desse, e de forma decrescente, do maior para o menor, e de forma consecutiva, sem faltar ninguém. Por exemplo, aqui eu tenho x elevado a 8, o coeficiente é 1. Cadê o x elevado a 7? Não tem, você coloca 0, porque é consecutivo. Então aqui eu boto 0. Cadê x elevado a 6? A sexta não tem. X a quinta não tem. X a quarta tem, que é 1. X a terceira é menos 1. X ao quadrado é 8 e o termo independente. Pronto. Então, se eu tenho um polinômio de grau 8, eu tenho 9 entradas. 9 entradas, por conta do termo independente. Porque o termo independente aqui é x elevado a 0. De 0 para 8 eu tenho 9 coeficientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou algum. X a oitava, aqui a 7, aqui a sexta, aqui a quinta, aqui a quarta, a terceira. Faltou o termo menos 1. Perfeito? Isso aqui é para ver se vocês estão prestando atenção nesse negócio. Então, sai daqui. E cadê x elevado a 1? O coeficiente é 0. Então aqui eu tenho 0, aqui é menos 9. Isso aí só foi para chamar atenção e aprender mais. Bom, vamos lá.
Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Termo dependente de x, que não tem aqui é zero, né? Então é 0x. Né? Aqui de x quadrado, x à terceira, x à quarta, x à quinta não tem zero, x à sexta 0, x à sétima 0 e x à oitava 1. Perfeito. Nesse espaço vamos colocar o zero da função, ou seja, aquele valor que anula a função. No caso aí é 1. Então coloca aqui 1. Aí o processo prático de Brio-Ruffini, ele faz da seguinte forma. O que tem aqui, o número que tiver aqui, você desce. Se tiver 10, desce 10, se tiver 5, desce 5, se tiver 1000, desce 1000, e aí vai. Se tiver menos 2, desce menos 2, e assim prossegue. Aqui faz o seguinte, ó. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, mais 1, 2. 1 vezes 2, 2. Menos 1, 1. 1 vezes 1, 1, mais 8, 9. 1 vezes 9, 9. Mais 0, 9. 1 vezes 9, 9. Menos 9, 0. Pronto. Isso aqui tem que dar 0. Se não tivesse dado 0, é porque o polinômio não tem o fator x menos 1. Então, esse camarada aqui, x elevado a 8, etc., vai ter o seguinte, vai ter um fator x menos 1, esse camarada aqui é o x menos 1, vezes esse polinômio aqui, que é de grau imediatamente menor que 8, porque eu estou dividindo pelo polinômio de primeiro grau. Perfeito? Então aqui vai ficar x elevado a 7, mais x elevado a sexta, mais x elevado a quinta, mais x elevado a quarta, mais 2x cubo, mais x ao quadrado, mais 9x mais 9. Ou seja, esse polinômio vezes esse dá o numerador, certo? Então vamos trocar este camarada daqui, substituindo por esse vezes este. Perfeito. Faremos da mesma forma para o denominador. Então, vamos lá. É x elevado a 7. Então eu tenho 8 entradas, 8 casinhas que eu tenho que ter aqui. Mais uma vez, aqui começa por x elevado a 0. X elevado a 0, x quadrado, x cubo, x quarta, x quinta, x sexta, x 7. Eu falei aí 8 parcelas. Bora lá. Então, x elevado a 7. Aí eu tenho aqui 1 coeficiente. X à sexta, não tenho. X à quinta, não tenho. X à quarta, não tenho. X à terceira, não tenho. X à oitava, x ao quadrado, 8. X, não tenho. E o termo dependente. Então, se eu tenho um polinômio de grau 7, eu tenho que ter aqui 8 entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é x a 7, o coeficiente x a 7, x a sexta, x a quinta, não tem a 0. X a quinta, x a quarta, né? X a terceira, x quadrado, 8. X não tem 0 e aqui termo dependente. O que é que anulou esse polinômio foi o valor 1. Aqui desce 1. Olha, presta atenção. Nem sempre é 1. 1 é esse exemplo daí. Que tem aqui. Se fosse aqui, será 6, desce 6. Menos 1, desce menos 1. Então bora lá. Faz assim, ó. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 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 1 vezes 1, 1, mais 8, 9. 1 vezes 9, 9, mais 0, 9. 1 vezes 9, 9, menos 9, 0. Pronto. Aqui fica o seguinte, ó. Aqui significa, aqui é tipo uma radiografia, né? Só simplificado, só trabalhamos só com os coeficientes. Estão embutidos aí, porque aqui é na ordem decrescente consecutiva, então aqui é um polinômio, né? Aqui é x elevado a 0, x elevado a 1, como eu falei anteriormente. Então aqui fica, esse aqui é o x menos 1, né? Que vai multiplicar por
Que grau é isso aqui? Grau 6. Se eu tenho um polinômio de grau 6, eu tenho 7 entradas. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui fica x à sexta, mais x à quinta, mais x à quarta, x à sexta, quinta, quarta, mais x à terceira, mais x ao quadrado, mais 9x, mais o termo independente. Então, vamos trocar, ou seja, substituir este polinômio de x a 7 por seu fator. Um fator, esse valor vezes esse. Então fica o seguinte, vamos reescrever. Limite de... Você, camarada, vai ser o seguinte, esse camarada x menos 1, né? X a 7 mais x a 6, estou copiando esse daqui, ó, mais x a quinta, mais x a quarta, mais 2x cubo, mais x quadrado, mais 9x, mais 9. Certo? Então, este vezes este dá esse numerador. E o denominador, da mesma forma, x menos 1, que multiplica x à sexta, mais x à quinta, Ctrl C, Ctrl V, ó, pegando esse aqui e colocando aqui, mais x à quarta, mais x à terceira, mais x ao quadrado, mais 9x, mais 9. Isto tudo quando x tende a 1, ou seja, se aproxima de 1. Como x se aproxima de 1 não é igual a 1, nós podemos, né, simplificar isso aqui. E agora, deixar o x saborear o valor 1. Então vamos lá. Então fica 1 à sétima, mais 1 à sexta, mais 1 à quinta, mais 1 à quarta, mais 1 à terceira, 1 vezes 2, 2, mais 1 ao quadrado, mais 9 vezes 1, 9, mais 9. Pronto. Agora, denominador, 1 à sexta, mais 1 à quinta, mais 1 à quarta, mais 1 à terceira, mais 1 ao quadrado, mais 9 vezes 1, 9, mais 9. Beleza? Tranquilo? Vocês sabem que as dúvidas vocês podem postar lá no fórum de dúvidas para a gente debater. Então, isso aqui vai ser igual a... Bora contar. 9 mais 9, 18, mais 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. 9 mais 9, 18, mais 2, 20, 21, 22, 23. Pronto. 23. Então, aqui nós dizemos que levantamos a indeterminação do limite. Demos significado a ele. Esse número significa a imagem, deixa eu pegar uma cor aqui, significa a imagem desta função. A imagem desta função. E significa o limite dessa função como um todo. Então, 25 sobre 23 avos é a imagem dessa função que eu quadrangulei aqui. E esta aqui que eu circulei é justamente o limite. Ou seja, esta função daqui não possui, né, imagem no ponto 1. Nós obtivemos aí foi uma estimativa da imagem. Ou seja, mais uma vez, ó, o ponto P dotado por 1, 25 sobre 23, ou seja, 25 sobre 23 avos, não pertence ao gráfico dessa função. Chamou essa função aqui de f. Então não pertence. O que significa é, à medida que nós aproximamos x no valor 1, as imagens se aproximam de 25 sobre 23 avos. Essa que é a ideia do limite. Então isso aí é um exemplo de uma função, né,
que possui uma indeterminação no ponto 1, que é 0 sobre 0, e fizemos essa ginástica daqui para poder levantar a sua indeterminação. A seguir, eu vou mostrar o gráfico dessa função em um software e vou mostrar também a tabela. Então na tabela vocês vão ver que à medida, né, que o x se aproxima de 1 pela esquerda, ou seja, a esquerda de 1 é 0,7, 0,8, 0,9, 0,99, né? 0,999, quer dizer, 999 milésimo, bem próximo, né, de 1, mas não igual a 1, porque igual a 1 ela não tem significado sobre imagem, o que tem é o limite, né? E depois vamos ver também nessa tabela os valores se aproximando de 1 pela direita, 1,3, 1,2, quer dizer, mais próximo de 1, agora pela direita dele. Então, mais uma vez, ó, eu tenho aqui a reta, o x que pertence ao conjunto dos reais, aqui eu tenho o valor 1, e aí eu vou aproximar o 1 pela direita, quer dizer que a gente faz assim, ó, 1 mais, e 1 pela esquerda, 1 menos. Então vamos passar agora a ver o gráfico da função e a tabela para a gente encerrar a nossa apresentação de hoje. Vamos lá. Dando continuidade no nosso exemplo, aqui nós temos uma tela do software Winplot. Vamos plotar o gráfico da função, que está envolvido no limite. Aí eu vou pedir aqui 2dim, quer dizer, 2 dimensões. Eu só tenho a variável x, a variável y, x independente e y dependente. E aqui eu vou pedir a equação explícita e digitar aqui a expressão da função. Já temos aqui copiado. Então essa daqui, x elevado a 8 mais x à quarta, menos x ao cubo mais 8x quadrado menos 9, dividido pelo polinômio x elevado a 7 mais 8 que multiplica x quadrado menos 9. Vou colocar aqui a espessura 2 para a gente visualizar melhor o gráfico. E ok, pronto. Está aqui o gráfico. Então, o ponto pesquisado é em x igual a 1, certo? Mas x igual a 1, aparentemente aqui o gráfico mostra que é uma continuidade, mas aí tem um furo. Todo limite que está na forma indeterminada para aquele valor de x, o efeito gráfico, né, é uma bolinha vazia. Aqui não dá, o software não dá para a gente perceber, mas na tabela que eu vou expor, você vai observar que realmente é um ponto indefinido. Então aqui podemos colocar um ponto na forma xy, que é x igual a 1, e o limite que deu 25 sobre 23 avos. Então vou botar aqui, ok. Então esse furinho aqui, ó, estou imitando esse furinho. Então ele dá um salto. Então esta função não tem imagem para o x igual a 1. Ele tem um limite, né, que é esse valor de, como já comentei na outra parte, 25 sobre 23 avos, né, simula uma estimativa da imagem. Então vou aqui pedir aqui essa função e vou colocar uma tabela de valores. Aqui desse lado esquerdo é o x, do lado direito é o y. Então você já pode observar aqui, ó, que no 1 ele é indefinido. Para o 0,8 tem, valor 0,8, né, 0,8, x igual a 0,8 tem a imagem, 1,2 também tem. Mas vamos fazer uma tabela mais aproximada do valor 1. Aí eu vou aqui em parâmetros, vou mudar, como é o valor 1, eu vou botar 0,5, que está muito próximo de 1 pela esquerda, e 1,5 pela direita. E vou solicitar aqui 300 valores, uma tabela que tem 300 valores. Imagine se nós fôssemos fazer isso, uma tabela, né? Calcular x, botar o y, mas o computador é uma maravilha, né? Bota aqui, ok, pronto, tá aqui.
Então ele está variando, ó. Eu botei valores de meio, variando até 1,5. E o 1, lógico, que está entre meio e 1,5. Cadê o 1? Vamos ver. Indefinido. Pronto, está aqui, ó. Indefinido. Mas você pode ver que muito próximo de 1 pela esquerda dá esse valor, 1,08588. Né? E 1 pela direita, esse é um valor pela direita de 1 que vai dar esse valor daqui. Esses valores que eu estou selecionando aqui agora é muito próximo de quê? Do limite, ou seja, do 25 sobre 23. Usando aqui uma calculadora, podemos ver isso, ó. E aqui, esse valor daqui já é o cômputo de 25 sobre 23, que dá 1 inteiro e 869 décimo de milésimos. Então, muito próximo daqui, ó. O inteiro, né? Aqui eu tenho 0,8588, quer dizer, 8.588 centésimos de milésimo. Quer dizer, esse número é muito próximo desse. Aqui tem aproximadamente, aqui é 87, né? 87 e aqui é 86, mas muito próximo. Para ficar mais próximo desse número daqui, basta eu aproximar esse valor daqui para o valor 1. Então, observe também pela direita, ó, 1 pela direita. Aqui eu tenho 333 centésimos de milésimos. Décimo, centésimo, milésimo. Décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Então, aqui tem 1 inteiro e 333 centésimos de milésimo. Muito próximo de 1. E o valor da imagem é 1,088. Olha para cá, 1,0869. Então, basta aproximar esse número de 1 e esse aqui também, né, mais próximo de 1, que nós vamos obter cada vez mais esse resultado, certo? Então, aí vocês podem ver o efeito, mais uma vez, ó, o efeito gráfico, né, é uma bolinha vazia, né, esse ponto aqui é o ponto 1 e essa altura aqui é o 25 sobre 23, foi o resultado do nosso limite. E aqui na forma decimal, esse número está muito próximo, esse daqui, este e este, que são imagens, estão muito próximo desse valor aqui que eu fiz na calculadora, certo? Eu queria mostrar isso aí usando o software Implot. Aqui está o gráfico da função, né? Aumentar aqui, você vê a extensão, né? Posso também diminuir um pouco, né? E é isso aí, esse recado que eu queria dar a vocês. E vejam aí se vocês compreenderam. Caso contrário, estaremos aqui para tentar sanar essas dúvidas de vocês. Ademais, bons estudos. Muito obrigado pela atenção.